Bom, hoje a gente vai, então, na aula passada a gente falou de modelos lineares, hoje a gente vai falar dos generalizados. Na semana que vem a gente não tem aula, né? Na semana que vem é a semana da pauta. Eu vou tentar disponibilizar um questionário para vocês, bem simples, mas já um primeiro questionário. E aí eu aviso vocês quando ele estiver disponível, tá? Para vocês já irem treinando coisas muito simples, coisas que a gente fez aqui na sala de aula, de colocar o modelo na família exponencial. Hoje a gente vai ver a ligação, a função de ligação e a ligação canônica, né? E aí, antes de falar disso, eu estava pensando em quem está com dificuldade para acompanhar aqui. Eu acho que seria interessante ver a minha playlist de introdução à inferência estatística. Eu acho que vai ajudar bastante, tá? A inferência estatística, rapidinho, né? O que é basicamente a inferência estatística? Você, então tem aquele desenho muito, eu uso muito, né? Que você tem a população. Dessa população, você tira uma amostra. Com essa amostra, você faz análise exploratória de dados, usa a probabilidade para fazer a inferência estatística, né, sobre a população. Então, pensar sempre que a gente está trabalhando com a amostra, com o objetivo de tirar conclusões para a população, tá? A inferência estatística, ela é dividida basicamente em 3 partes: estimação pontual de parâmetros, né? A estimação intervalar e os testes de hipóteses. Tá? Basicamente isso a inferência estatística. Então, se vocês pegarem artigos que propõem métodos inferenciais, vão ser métodos de estimação, vão ser métodos para fazer testes de hipóteses. Acontece que lá na inferência a gente tem parâmetros, né, dessa população aqui, ó. Então você tem parâmetros, por exemplo, um parâmetro MI, que é uma média populacional que a gente não observa. Aí a gente tem um estimador, que é o x-bar. Então, esse parâmetro ele mora na população, o estimador mora na amostra. E com a amostra a gente quer estimar uma quantidade populacional, tá? Gente, para quem não ficou claro isso lá de inferência de estatística básica, pega a playlist de inferência estatística e vai assistindo as aulas na ordem que está lá. A minha playlist, no meu canal do YouTube, de introdução à inferência estatística. Vai ajudar, tá? Nesse contexto aqui, o que a gente está fazendo? A gente já está com um passo além, a gente está com modelos estatísticos, modelos para associação de variáveis, modelos de regressão, tá? Porém, vocês vão ver que o que eu estou fazendo aqui é estimar parâmetros com base na amostra, estimar parâmetros populacionais. E é o que eu vou colocar agora, tá? Então, eu vou colocar aqui os modelos lineares generalizados, a gente vai falar do modelo binomial e aí a gente vai para as funções de ligação. Aí eu vou falar do quê? Estimação pontual, tá? Então, a estimação pontual, ela é feita com método de mínimos quadrados, com método de máxima verossimilhança. Ela tem simplesmente o objetivo de usar a amostra para estimar parâmetros populacionais. Quem vão ser os meus parâmetros no modelo de regressão? Vão ser os coeficientes da regressão beta,
bom? Os betas lá. Então, no modelo, né? No modelo linear que a gente viu na aula passada, YI era beta 0, mais beta 1x1i, mais beta 2x2i, mais beta p xpi, mais epsilon-i. Os parâmetros que a gente quer estimar, então isso daqui ó, é um modelo populacional que eu quero estimar, né, com base na minha amostra de observações I para I de 1 até N. Porém, esses betas aqui, ó, eles são os parâmetros populacionais que eu quero estimar, tá? Então, quando a gente escreveu matricial, né, que eu escrevi Y igual a X beta mais epsilon, e eu escrevi que o estimador, então, com umas suposições adequadas, né, valor esperado do zero e variância dos zeros, seguido as identidades, eu falei para vocês, olha, o estimador de mínimos quadrados de beta é x transposto x a menos 1, x transposto y, tá? Então, os parâmetros populacionais são beta. E os estimadores que moram na minha amostra, por que moram na minha amostra? Ó, se você olhar para essa expressão aqui, tem x, que está lá na minha tabela de dados, e tem y, que está na minha tabela de dados. Então, está na minha amostra, na amostra que eu observei, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, ó, é uma estimação pontual, tá? Agora, se eu quiser intervalo de confiança para os betas, aí eu vou ter a estimação intervalar, intervalo de confiança. Agora, se eu quiser avaliar a significância estatística, aí eu venho para o teste de hipóteses. Mas a inferência é basicamente essas três coisas aqui: estimação pontual, estimação intervalar e teste de hipóteses. Tá? Então, vamos para o nosso modelo linear generalizado. Quem tiver dúvida, então, voltando, pega a minha playlist de introdução à inferência estatística e assiste. Você não vai fazer prova, mas eu garanto que vai ficar mais claro para vocês o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, vamos agora para os MLGs. Então, reforçando, né? Eu vou tentar disponibilizar uma lista de exercícios. E, aliás, gente, eu vou tentar também disponibilizar os vídeos aqui. As coisas vão surgindo assim, urgentes, né? E aí eu não consegui ainda disponibilizar. Mas um dia eu vou ser duas, né? E aí eu vou conseguir fazer tudo que eu quero fazer. Vamos voltar para os modelos lineares generalizados? Lembrando que como que a gente define um MLG? Então, o MLG ele é definido basicamente como uma resposta YI que está na família exponencial de distribuições, com média μ e parâmetro de dispersão π. E o nosso, que a gente vai modelar, é o preditor linear, que é uma função da média, né? Eu vou repetir isso em todas as aulas, tá? Até entrar por osmose, né? Até vocês se acostumarem que a nossa resposta aqui, ela está na família exponencial de distribuições, ela tem distribuição na família exponencial, né? Essa família exponencial é basicamente, então, para olhar se está na família exponencial, a gente pega a densidade e coloca naquele formatinho, né? Que a gente vai falar de novo daqui a pouco. Identifica quem que é o μ, quem que é o b de θ, quem que é a função de variância. Hoje a gente vai fazer, como caso particular, para binomial, tá? Mas só para relembrar aqui, como que eu relaciono as preditoras com a resposta. Então, YI é a resposta, XI é um vetor de preditores, beta é um vetor de coeficientes da regressão. Então, YI
é a variável resposta, é a coluna, né, que eu quero predizer usando as variáveis explicativas x, y. Então, x, y é um vetor de variáveis preditoras. Beta é um vetor de coeficientes da regressão, ou de parâmetros, né, que eu quero estimar. Então, que eu quero estimar. Então, ó, a resposta eu observo, vai ser uma coluna do meu conjunto de dados. As preditoras estão nas colunas do meu conjunto de dados, então eu observo também. Esse vetor de coeficientes ou de parâmetros, né? Então, parâmetros, que são parâmetros populacionais, é quem eu quero estimar, tá? Bom, eta é o preditor linear, é chamado, então, eta é o preditor linear. G de mi é a função de ligação. Por que a gente coloca essa função de ligação? Para flexibilizar um pouco o meu modelo. Então, no modelo linear, y tinha a distribuição normal e a função de ligação era a própria mi. Tá? Então, se você colocar a função de ligação igual a mi, você vai ver que mi vai ser x transposto beta no modelo linear normal, e y tem distribuição normal. Acontece que eu falei para vocês, né, que às vezes a sua resposta, então, que a gente falou na aula passada, olha, imagina que você tem dados assim, né, e eu procuro a reta de melhor ajuste. Esse é o modelo linear, normal, tá? Agora, imagina que a sua resposta não tem distribuição normal, mas ela só assume 0 ou 1. E a sua preditora pode assumir vários valores. Então, os x's aqui são os dados, tá? Os parzinhos ordenados. Imagina que você tem esse caso aqui. A resposta não tem distribuição normal. Ela tem distribuição Bernoulli. E aí, se eu ajustar um modelo linear aqui, ó, eu vou errar muito. E eu vou chegar em predições que não fazem sentido, que são valores maiores do que 1 ou menores do que 0. Isso motiva um modelo que a gente vai ver de regressão logística, que é o quê? Então, esse daqui é um MLG com resposta binomial, num caso particular em que N é igual a 1, né? E ligação logística. Tá? Então, para motivar, né? Por que a gente fala de MLGs? Para flexibilizar o modelo que eu estou ajustando. Tá? Bom, a gente já falou da família exponencial no caso particular normal. Oi, pode falar, Gustavo. A ligação tem nada a ver com você pulou uma etapa do nosso curso, por quê? A função de ativação no modelo de redes neurais artificiais, ela pode assumir. Então, eu tenho uma função de ativação que é equivalente a esse link logito, como um caso particular de uma rede neural artificial com uma camada e um neurônio. Na verdade, uma camada de entrada, uma camada intermediária e uma camada de saída. Então, Gustavo, esse modelo vai ser um caso particular de um modelo mais geral de redes neurais artificiais, por exemplo. Então, tem um caso particular de um modelo mais geral que a gente poderia propor, tá? Mais calma.
A gente vai chegar lá, tá? Então, essa é a forma geral do modelo linear generalizado. Uma resposta, que tem distribuição da forma exponencial, e um preditor linear modelado por meio de uma função de ligação, tá? Então, a gente já viu como colocar a normal, no caso da forma exponencial, a gente já fez o caso Poisson. Vamos fazer o caso binomial e depois eu vou falar de forma geral da função de ligação e vou tentar chegar na estimação pontual, que ela não vai ser imediata, vai ser por método iterativo, tá? Mas o objetivo aqui, gente, é fazer a estimação desses parâmetros aqui, ó. Tá? Então, esse é um parâmetro populacional de uma relação teórica entre a resposta e as preditoras, que eu vou estimar usando a minha amostra, tá? Pessoal, eu vou falar aqui como que é o método de estimação, mas a gente não vai implementar esse método de estimação, que é um método iterativo. A gente vai usar na prática o status módulos, tá? Ou vai usar lá os códigos em R do pacote de GLM. Mas eu tenho que falar para vocês como que é feita a estimação dos parâmetros, tá? Vamos fazer o caso binomial, e aí eu vou falar das funções de ligação e da função de ligação canônica e da estimação de parâmetros, tá? Na aula que vem, que é segunda da outra semana, eu vou falar de teste de hipótese. Se eu conseguir cumprir tudo hoje, não sei se vou conseguir, talvez eu ainda precise de mais uma aula lá, tá? E aí depois a gente vai começar a ajustar modelos usando os pacotes. Mas antes de ir para os pacotes, a gente vai ver qual que é a teoria que está por trás do ajuste lá com o GLM, tá? Então, vamos lá. Vamos para o modelo binomial, que é o que motiva o modelo de regressão logística, né? Então, caso binomial. Bom, a distribuição binomial, ela modela o número de sucessos em N ensaios independentes de Bernoulli. Então, o que é um ensaio de Bernoulli? É um experimento, uma observação de um experimento que pode resultar em apenas 2 valores. Lançamento de uma moeda pode resultar em cara ou coroa. Observação de um cliente que pagou ou não pagou o seu empréstimo vai ser modelado também com a Bernoulli, tá? Aí imagina que você observa N lançamentos da moeda e quantos sucessos foram observados em N lançamentos. Então, se você tem N lançamentos, você pode observar 0 sucessos, 1 sucesso, 2 sucessos, não, 0 caras, 1 cara, 2 caras, até N caras. Se você tem N clientes, você pode observar 0 inadimplentes, 1 inadimplente, 2 inadimplentes, assim por diante até N, tá? Então, sejam N ensaios independentes. Independentes quer dizer o resultado de um não influencia no resultado do outro, tá? Então, N ensaios independentes de Bernoulli com probabilidade de sucesso. Mi, vou chamar de Mi, mas poderia chamar de P, tá? E eu vou considerar uma variável Y estrela, a proporção de sucessos. Nesses N ensaios. Bom, se
sucessos, então n vezes y é o número de sucessos observados nos n ensaios, tá? Então, n y eu poderia chamar isso aqui de y, tem distribuição binomial. N seria NP, mas eu estou chamando parâmetro de μ. Então, NμI, tá? E a função massa de probabilidade? Então, quem não lembra disso, pega lá a playlist de introdução à estatística, eu faço uma rápida revisão de probabilidade, tá? A função massa de probabilidade da binomial, ela é assim. MY estrela, B é combinação. Seria a combinação de N, Y a Y, né? O Y a gente está chamando de N estrela, Mi elevado a Y, no caso aí Y estrela, 1 menos Mi elevado a N menos N Y estrela. Quem tiver inseguro com esse NY estrela, trabalha com o Y, tá? Então, vai ser combinação de NY a Y, Mi elevado a Y, 1 menos Mi elevado a N menos Y. Ah, professora, mas eu só sei fazer com X. Não tem problema. X tem distribuição binomial, NMi, a função massa de probabilidade de x, mi, vai ser nx a x, mi elevado a x, 1 menos mi elevado a n menos x. Quem é esse x? Quem é esse y? É o número de sucessos. Então, a probabilidade, isso daqui, ó, vai ser a probabilidade de my estrela assumir o valorzinho NY estrela. Ou, para quem prefere chamar de Y, isso é a probabilidade de Y assumir Y, tá? Então, como eu tenho N ensaios de Bernoulli, eu posso observar 0 sucessos. Nesse caso, a função vai ser calculada em 0. Então, vai ser a combinação de N0 a 0, Mi elevado a 0, 1 menos Mi elevado a N. Pode assumir 1 sucesso, N1 a 1, Mi elevado a 1, 1 menos Mi elevado a N menos 1. Pode assumir 2, pode acontecer 2 sucessos, com a probabilidade de acontecer 2 sucessos. N, 2 a 2, Mi elevado a 2, 1 menos Mi elevado a N menos 2, e assim por diante, tá? Bom, para colocar na família exponencial, a gente tem que exponenciar tudo, né? Só que tem algumas coisas aí que a gente vai ter que aplicar o log. Então, não adianta simplesmente, né? Então, eu quero colocar essa função aqui na família exponencial. Como que era mesmo a família exponencial? Então, a gente tinha que encontrar essa forma aqui. Phi, y θ, menos b de θ, mais... Nunca estou lembrando se é mais ou se é menos. Deixa eu ver se coloquei mais. C de y φ. Tá? Então, eu tenho que colocar aquela função massa de probabilidade nesse formato aqui. Então, eu vou aplicar exponencial em log, ou melhor, log depois exponencial. E aí eu fico, então, com exponencial de log de n. Então, combinação n, my estrela, ny estrela, mais ny estrela, log de mi1 menos mi, mais n, log de 1 menos mi. Eu simplesmente peguei aquela função, apliquei primeiro log, que daí exponencial,
Aí eu vi que o log dos produtos é a soma dos logs. E aí eu juntei onde aparecia o LY, juntei onde aparecia o parâmetro mi e deixei essa parte aqui é um C de... Ah, não. Porque aparece o parâmetro, né? Então, vamos fazer o seguinte. Então, é o seguinte. Essa daqui é B de teta, menos B de teta. Essa daqui é o teta. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque tem esse N aqui, gente. Esse N, na verdade, ele é o nosso φ, tá? Φ que multiplica esse. O nosso Y estrela é o nosso Y, né? E aqui eu tenho o C de Y e φ. Por que ficou, peraí, por que ficou complicado? Então é a mesma coisa, tá? Ó, nosso θ é log de μ menos μ, então segue do jeitinho que estava, θ é log de μ menos μ. Mas vamos escrever exatamente na forma da família exponencial. Então, ó, N que multiplica Y estrela log de μ menos μ menos B de teta mais C de Y e φ. Em que esse daqui, então, é o φ. Esse daqui é a nossa variável. Esse daqui é o teta. B de teta. Ai, gente, peraí que eu misturei tudo aqui, ó. B de teta. Ó, tem um N multiplicando. Mais log de 1 menos μ. Esse daqui é menos B de teta. E C de Y e φ é o log de N, NY estrela. E esse daqui é C de Y e φ. Certo? Então, agora a gente enxergou exatamente a fórmula que eu tinha colocado aqui, né, da família exponencial. Exponencial de φ, y θ, menos b de θ, mais c de y e φ. Então, o θ é log de μ menos μ. μ, em função do θ, é exponencial de θ 1 mais exponencial de θ. Vamos continuar identificando as nossas quantidades aqui. B de θ. Quem é B de θ? É menos log de 1 menos μ. Mas quem que é o μ em função do θ? Porque o B é uma função de θ, não é função de μ. Então, a gente tem que escrever ele como função de θ. Então, é menos log de 1 menos E θ, 1 mais G θ. Fazendo essa conta aqui, ó, tiro o mínimo, eu fico com 1 mais Z elevado a θ menos Z elevado a θ dividido isso aqui. Então, eu fico com 1 sobre 1 mais E de θ. Pronto, agora para mim falar. Eu achei que colocando o Y eu ia simplificar, mas não. A gente tem que trabalhar com Y estrela mesmo. Oi? Nesse nosso caso, isso não é bem aquela distribuição que a gente assume, né? Porque, tipo assim, a gente assume que o YI tem uma distribuição na família exponencial. Essa daí já é verossimilhança, porque já sintetiza, né? É. E a gente não tem um nome para a distribuição do Y estrela, né? Que é a proporção. Não.
A gente está trabalhando com a binomial, com uma transformação da binomial, na verdade, né? Porque a binomial é o número de sucessos. Mas eu estou trabalhando com a proporção de sucessos. A gente não deveria estar primeiro trabalhando com a densidade, não com a verossimilhança, como a gente estava vendo na definição? A gente está trabalhando com... a gente está trabalhando com a massa de probabilidade, mas da proporção de sucessos. É que essa função já sintetiza a amostra toda. Então ela é a verossimilhança. Sim, é verdade. Mas a verossimilhança é a função de massa de probabilidade, né? Enfim. Eu estou fazendo um malabarismo aqui para enxergar a forma da família exponencial. Mas dava para fazer com um indivíduo só, tipo um YI, né? Ia ficar Bernoulli. Não, porque aqui a gente está com N indivíduos, a gente está com, na verdade, número de sucessos em N indivíduos, só que eu estou olhando para a proporção. É que o objetivo é olhar para a proporção. Mas a gente podia olhar para um indivíduo que tem a distribuição Bernoulli, correto? Mas eu estou olhando para a proporção de sucessos em N ensaios. Eu concordo que é um malabarismo para a gente enxergar aquelas quantidades ali da família exponencial. Oi. A prevalência dele, vai ser. Então, é que na verdade a verossimilhança, ela é a função massa de probabilidade, só que vista como função do parâmetro. Então, ela é a mesma função da massa de probabilidade. Também é. Tá? Então, vamos. Então, esquece que eu coloquei do Y aqui, a gente está trabalhando com o Y estrela. Por que complicou? Porque aparece um N, né? E alguém falou, acho que você falou, mas era para aparecer só o B de θ. Com toda razão, né? Eu tinha um N multiplicando, e eu tinha um N multiplicando aqui também. Então, eu coloco o N em evidência, e aí eu isolo a minha variável, o θ, o menos B de θ, e deixo o que não tem o θ para o C de Y e φ. Tá? Então, o meu parâmetro θ aqui, do jeito que foi desenvolvido as contas, ele é log de μ menos μ. Mas quem é μ em função de θ? E a gente só desenvolve a continha, então essa continha aqui é só passar isso para cá multiplicando, isolar o μ. Aí a gente volta na nossa expressão, o menos b de θ era log de 1 menos μ. Só que 1 menos μ é 1 menos isso daqui, né? 1 menos exponencial de θ sobre 1 mais exponencial de θ. Tiro o mínimo aqui, eu fico com 1 mais exponencial de θ menos exponencial de θ, dividido por 1 mais e de θ. Então, eu fico com menos log de 1 sobre 1 mais, né? Porque o e de θ que estava aqui cancela com esse. A gente fica só com 1 no numerador, sobre 1 mais e de θ no denominador. Então, nessa função massa de probabilidade, vamos reescrever todos os elementos, né? Então, na binomial, só que olhando para a minha variável, não como número de sucessos, mas como uma proporção de sucessos, então, vou escrever isso. Na binomial, considerando como variável a proporção de sucessos com estrela, os elementos da família exponencial são
Então, como que a gente caracteriza a família exponencial? Θ, que é log de mi, 1 menos mi. B de θ, que é menos log de 1 sobre 1 mais exponencial de θ. C de y estrela e vai ser log, então a gente tinha log, o C de y estrela, e não vem ao caso aqui, é aquela parte que era log de combinação de n por n y estrela. A função de variância a gente tinha colocado na aula passada, que era a derivada de mi em relação a θ. Bom, a derivada de mi em relação a θ, a gente tem que derivar essa função aqui, ó. Tá? É um quociente. Então, a regra do quociente é assim. A gente deriva o de cima, multiplica pelo de baixo, menos o de cima vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, desenvolvendo isso, a gente fica com derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Aí, ó, a gente vai... Então, multiplica esse por esse por esse. Esse segundo aqui vai cancelar com esse daqui. Então, a gente fica só com e elevado a θ, dividido por 1 mais e elevado a θ ao quadrado. Agora, acho que eu poderia não ter desenvolvido. Deixa eu ver. Ó, vou fazer uma continha aqui. Espera um pouquinho para ver se vai valer a pena, tá? Eu fico com e θ, 1 mais e θ, dividido por 1 mais e θ ao quadrado, menos e θ ao quadrado, 1 mais e θ ao quadrado. Então, esse primeiro termo, olha, a mesma continha, eu só não vou fazer aquela última continha aqui, porque vocês vão ver que vai facilitar para a gente olhar daquele jeito lá. Tá? Mas eu poderia também ir por outro caminho. Aqui, ó, eu cancelo um desses com um desse. E aí eu fico com e de θ, 1 mais e de θ, que é o próprio mi, tá? Menos esse daqui é o mi ao quadrado. Então, esse daqui é o quadrado de e de θ, 1 mais e de θ. Então, eu fico com mi menos mi ao quadrado, que é mi 1 menos mi. Então, lembra que a função de variância... lembra que a variância na Bernoulli é P1 menos P? É isso aqui, tá? No
formato da família exponencial. Então, a função de variância, que é uma função que depende do i somente, né? Essa é a função de variância no caso binomial. Nesse caso que a gente está olhando para a proporção de sucesso, tá? O que mais que a gente tem de elementos aqui? O φ é o n, muito bem. Então, o φ é o n. Então, a gente tem, né, que θ é log de mi menos mi. O b de θ é menos log de 1 mais e elevado a θ. O φ é o n e a função de variância é mi 1 menos mi. Então, com essas quantidades aqui, a gente define a família exponencial. Nesse caso, essas são as quantidades para o caso binomial. Tá? E você, como que chama você mesmo? O C de y e φ, Você simplesmente o log e trocar o x pelo é isso. Porque a gente tinha que o C de y e φ era o log, né, da combinação de n y estrela. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, eu não gosto muito, tá um pouco bagunçada essa luz aqui, mas log de n. Deixa eu apagar essa parte aqui, gente. Ele era o log de combinação n y estrela a n y estrela. C de y estrela. C de y estrela. Então, esse daqui é simplesmente a combinação, ao log da combinação. Então, o n é o próprio φ. Φ y estrela a φ y estrela. Tá? Então, para colocar a distribuição na família exponencial, a gente tem que definir todas essas coisas aqui. A gente tem que definir quem é o θ, quem é o b de θ, quem é o φ, que é o parâmetro de dispersão, quem é a função de variância, quem que é o c da nossa variável, que é a parte que não depende do θ. Tá? Bom, eu tenho uma tabela resumo dos modelos, né? O próximo modelo seria o gama, a gente não vai fazer aqui. Deixa eu ver se convém colocar para vocês um resuminho. Eu acho que sim, porque isso fica bom para vocês depois trazerem nas anotações de vocês, né? Que vocês podem trazer para fora. Talvez se eu uma tabela que existe em Uma dúvida. Sim. Não sei se é uma coisa que pode um pouco do mas, tipo, na hora que ele transformar ali o menos b a θ e tinha o θ, era uma coisa diferente que estava dentro do parênteses ali, que era para ser o θ. Tá certo? O que é, ou menos b tem alguma coisa que transforma o que é para ser o θ tem? Tá. Tá. Então, vamos escrever de novo.
Então, vou escrever mais uma vez, tá? Ah, e tem uma hora também, o Y estrela, na hora que você usou o N, aí você abriu chaves, Y estrela, log e tal. Todos eles estavam embaixo de o que era cada parte, mas o Y estrela ficou sobrando. Ele está junto no teto? O que o Y estrela é a minha variável, tá? Vou colocar de novo para a gente revisar. Era para ser o Y, então. É porque o ideal seria a gente ter começado logo no começo, chamando o Y de proporção. Mas, a família exponencial, a ideia é assim, a gente tem que colocar a função massa de probabilidade como exponencial de π y θ menos b θ, fecha a chave, mais c de y, né? Aí a gente pegou a nossa binomial, né? A única coisa que a gente fez foi, em vez de modelar o número de sucessos, a gente modelou a proporção de sucessos. Aí a gente colocou a função massa de probabilidade da binomial nesse formato aqui, ó. N, Y estrela, log de mi menos mi, menos aliás, era mais log de 1 menos mi, mais log de n, ny estrela. Deixa eu fechar uma chave aqui, em vez de um colchete de chave. Confiram aí para mim, ó. Então, a gente pegou a função massa de probabilidade da binomial, y estrela mi, e a gente colocou nessa forma aqui. Só que a gente tem que enxergar aquelas quantidades na função massa de probabilidade da binomial. Então, o φ equivale ao n. Como que eu começo? Eu começo com uma variável, tá? Porque quem está acompanhando a variável é o θ. Aí, o menos b θ sobrou esse daqui. Né? Por quê? Porque o θ está relacionado com o mi. Então, onde aparece o mi, ou ele vai estar acompanhando a variável, ou ele vai estar sozinho. E aí, o que não tem θ, a gente vai chamar de C, de Y e φ, tá? A única coisa é que a minha variável, ela passa de Y para Y estrela por conta dessa necessidade aqui de modelar a proporção para enxergar isso na família exponencial. Mas é isso. Você acompanhou agora? Tá tudo bem, gente? Tá. Então, vamos lá. Vamos falar da função de ligação e especificamente da função de ligação canônica. Oi, Henrique. Por que a gente trabalha só com dois parâmetros? Dois. Aqui está mostrando isso com dois Ah, parâmetros. então, porque se a gente já começasse com mais parâmetros, ia ficar mais complicado. Em algum momento a gente vai falar quando tem mais parâmetros. Mas, por enquanto, a gente está com um parâmetro de localização, que é o I, e um de dispersão. Tá? Oi. Não sei se é um mapeamento perfeito. Ah, então, isso tem a ver com o valor esperado, né? Porque o valor esperado de Y é mi. Então,
o θ, ele vai ser o parâmetro que está relacionado. Essa é uma pergunta bem importante. Quando a gente diz que y está na família exponencial, esse primeiro parâmetro, eu nem vou colocar índice. O primeiro parâmetro é o da média. E o segundo parâmetro é o da dispersão. Então, aonde aparecer mi, quer dizer que está relacionado com o θ. O θ vai ser o parâmetro relacionado à média. Tá? E a média é mi. Então, para você não errar, você vai procurar aonde que aparece o mi. Onde aparece o mi, vai ser o θ. Mas, também, ele está acompanhando o y, né? E lá, ó, no C de y e φ, não tem o y acompanhando aqui multiplicando. Né? Então, gente, ó, volta na normal, que a gente fez, volta na Poisson e tenta não identificar o mi como o θ, como onde aparece o mi, para ver se vocês conseguem. Vocês vão ver que a variável ela vai acompanhar uma função do mi, tá? E aí, gente, eu já vou falar da ligação, né, da função de ligação canônica. A função de ligação, então, como que era o MLG? Né? O MLG, ele era o YI que está na família exponencial. Vou colocar só Y. Mi, φ. E G de mi é a função de ligação. Essa função de ligação, ela pode assumir formatos diferentes inclusive para o mesmo modelo. Assim, um modelo normal poderia assumir função de ligação lógica, função de ligação identidade. Na Poisson, a gente já falou, então, quando a gente desenvolveu a Poisson, a gente viu que o θ era igual a log de mi. Na binomial, o θ é logito de mi. Essa função que aparece aqui vai ser chamada de ligação canônica. E ela vai ser a ligação mais usada para basicamente todos os MLGs. Tá? Então, agora eu vou escrever sobre a função de ligação, mas vocês já sabem que quando a função de ligação é o próprio θ, você vai ter um caso especial que se chama função de ligação canônica. Tá? Então, até agora, a gente estava trabalhando muito aqui, né? Ó, eu fiz um modelo normal, um modelo Poisson, um modelo binomial, e a gente encontrou esses modelos na cara da família exponencial, mas eu ainda não falei da segunda parte, que é a função de ligação, que é o que eu estou querendo modelar. Eu já falei que no modelo linear, a função de ligação é a identidade. Vocês já sabem que no modelo de regressão logística, ou seja, na resposta binomial, a função de ligação é logito, que é basicamente a função que apareceu aqui. Tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho da função de ligação. Tá? Bom, essa parte ficou clara, né, do modelo binomial. Então, vamos falar da segunda parte da definição do MLG, que é a função de ligação. A média de dispersão
forma a flexibilizar a relação entre a resposta e as preditoras. Então, relembrando, um MLG é definido por YI, tem distribuição na família exponencial Mi e o preditor linear, que é um G de Mi, e vai ser modelado como x transposto δ. G de Mi é a função de ligação uma função monótona e diferenciada. Teoricamente, vocês poderiam propor novas funções de ligação para os MLGs, mas tem algumas funções de ligação que são as mais usadas, tá? Para cada modelo tem também as funções mais usadas, mas cada modelo tem uma função de ligação especial, que é a função de ligação canônica, tá? Eu vou colocar quais são as principais funções de ligação. Então, ó, ela tem o objetivo de modelar a média da variável resposta de forma a flexibilizar a relação entre a resposta e as preditoras. Então, por exemplo, se a resposta for só 0 ou 1, eu posso... E aí, ó, a gente tem, como exemplo, né? Eu já passei para vocês a ideia da regressão logística. E aí, quando eu desenho a regressão logística, eu sempre faço mais ou menos balanceado as classes 0 e 1, mas a gente poderia ter desbalanceamento. E aí, a função de ligação logística, ela pode não ser a mais adequada. Então, existem funções de ligação assimétricas também, tá? Então, vamos supor que você tem muito mais uns do que zeros. Então, eu quero, por exemplo, subir logo aqui. Eu posso fazer ela assim, né? Sobe mais rápido, por exemplo, sobe mais lentamente. Quem vai definir isso é a função de ligação, tá? Então, as funções de ligação mais comuns
são identidade. Então, G de mi é igual a mi. Essa é a função de ligação usada no modelo linear normal. A função de ligação log. G de mi é log de mi. Ela é a ligação canônica da equação. Logito. G de mi é log de mi 1 menos mi. Provito. G de mi é a inversa da função de distribuição acumulada. Então, essa daqui é a função de distribuição acumulada da normal padrão. Tá? Ela é mais assimétrica do que a logito e ela pode ser uma boa alternativa quando você tem dados desbalanceados. Tem uma outra que é a complemento log-log. Aí, quando a gente for falar especificamente de modelos para proporção, a gente vai usar logito, provito, complemento log-log. E ela é assim, ó, G de mi é log de menos log de 1 menos 1. Essas funções de ligação mais usadas, elas estão disponíveis tanto no R quanto no Python. Não. O θ, ele está na densidade que a gente está olhando como família exponencial. Então, o modelo linear generalizado, ele é composto por essas duas características aqui, né? O y está na família exponencial. Então, aqui a gente vai procurar desde θ, φ, Só que, para relacionar a resposta com as preditoras, eu uso a função de ligação. Então, é uma outra parte do modelo, a função de ligação. Essa função de ligação, quando ela for igual ao θ, ela é a função de ligação canônica, que é a próxima coisa que eu vou escrever. Tá? Mas poderia não ser. Poderia ser um modelo binomial, só que com outra ligação provito, por exemplo. Então, eu coloco a inversa da acumulada da normal como a forma, né? Que a minha função vai subir aqui. Tá? Então, vai subir mais rápido? Vai subir simetricamente? Vai subir mais lentamente, né? Eu poderia ter uma função assim, poderia ter uma função que demora muito, e aí sobe de uma vez. Isso vai definir a forma que eu vou modelar os dados, tá? Então, eu vou colocar, hoje eu não vou conseguir falar da estimação de parâmetros, eu vou falar mais da função de ligação canônica, que é um caso especial, e aí a gente encerra por hoje, tá? Deixa eu só chegar aqui. Pessoal, a gente está falando da teoria. Na quarta-feira da próxima semana, né, depois da semana que vem, na próxima quarta-feira, a gente já vai fazer algumas aplicações do modelo linear generalizado, tá? Então, eu vou trazer exemplos aqui, mas é importante a gente falar da teoria antes, tá? Bom, então, tudo bem aqui? Então, até aqui eu ainda não falei como que escolhe a função de ligação.
eu estou deixando livre, né? Falando assim, olha, tem várias formas de usar funções de ligação. A gente vai ter critérios para escolher. Cada combinação de família exponencial, função de ligação, vai dar um modelo diferente. E aí a gente vai escolher depois qual que se adequa a determinados dados, não dá para escolher antes, tem que fazer o ajuste, então você tem que testar várias e ver qual que te dá o melhor resíduo, o melhor poder preditivo, mas saibam que tem todas essas possibilidades aqui, e tem outras ainda, né, funções de ligação. Mas tem um caso específico, que é a última coisa que eu vou colocar, que é, então, quando? Então, em particular, quando G de mi for exatamente igual ao θ, que era aquilo que você tinha perguntado, essa função de ligação G de mi recebe o nome de função de ligação canônica. Exemplos de função de ligação canônica. A função de ligação canônica é mais usada para aquele modelo, tá? Então, no modelo normal, θ aí tem um índice aqui, né? Já que o θ é função de mi, vai aparecer um índice no θ também, tá? No modelo normal, a função de ligação é a identidade, tá? Então, essa G de mi, identidade, é a ligação canônica no modelo normal. Na Poisson, a ligação canônica é log de mi. Então, a gente vai ver especificamente os modelos log lineares quando você está modelando o log da resposta. Mas no modelo Poisson, a função mais usada de ligação, que é a função de ligação canônica, é o log, tá? Na binomial, a gente viu que a função logito é o θi. Então, essa vai ser a função de ligação canônica do modelo binomial. Logito. Logite, né, em inglês. Na gama, que a gente não viu, mas em algum momento a gente vai ver, que é um modelo para respostas só positivas, é a menos 1 sobre mi. Último comentário que eu vou colocar aqui. Então, ó, como que define a função de ligação canônica? Você já pegou o modelo e colocou na família exponencial,
pega a função que está acompanhando lá a sua resposta e aquela vai ser a função de ligação canônica, tá? Quando você usa a função de ligação canônica, você vai ter boas propriedades, inclusive para estimar os parâmetros. Então, esse vai ser o primeiro modelo que a gente vai usar, né, para cada uma das famílias, cada uma das distribuições na família exponencial. Então, a ligação canônica garante a concavidade da verossimilhança e assim pode se mostrar, por exemplo, a unicidade do estimador de máxima verossimilhança. De beta chapéu de máxima verossimilhança, quando existir. Em inglês, a função de ligação é chamada link function. O Gustavo tinha perguntado da função de ativação. Para quem já fez, né, dados de máquina, já estudou redes neurais artificiais, vocês vão ver que lá você olha para a inversa da função de ligação. Por isso que lá usa sigmoide. Você vai olhar, você vai ver, então, desde o pesquisado, o sigmoide é justamente o mi como função do teta, tá? Vai ser a exponencial, a gente fez hoje, né? Exponencial de teta sobre 1 mais exponencial de teta, tá? Então, lá você olha ao contrário. Aqui a gente olha como o teta como função do mi, tá? Bom, pessoal, por hoje que a gente pode encerrar. Na próxima aula a gente vai fazer estimação de parâmetros falando do método Score de Fisher e Newton-Raphson, que são os métodos iterativos que a gente usa para estimar os parâmetros delta. Próximo passo vai ser falar de teste de hipóteses, e aí a gente vai fazer as aplicações, né? Então, quando a gente... Claro, né, gente? A gente não vai reinventar a roda. A gente vai usar os pacotes prontos para fazer o ajuste de modelos, né? Mas a gente precisa estudar de onde veio isso. Por quê? Se um dia vocês precisarem propor uma nova função de ligação, propor um novo modelo, olhar se aquele modelo está na função inicial, você precisa saber de onde veio aquelas coisas, tá? Então, eu vou avisar vocês sobre a lista de exercícios. Vai ser um questionário, né? Bem simples. Não sei se vai ter que executar alguma coisa, porque a gente fez pouca parte computacional. Mas o que a gente viu até agora? A gente viu a família exponencial, a gente viu a definição de MLG e a função de ligação, incluindo a função de ligação canônica. A gente viu a análise de diagnóstico no modelo normal, né? Então, a gente já viu bastante coisa, né? Isso vai aparecer no primeiro questionário que eu vou terminar e vou avisar vocês. Vai ficar aberto por, tipo, uma semana. Eu acho que eu vou deixar até mais uns dias, porque vocês não têm aula semana que vem, né? Vocês não têm, fazer uma coisa. Quem quiser.